Esqueci de adicionar. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Erramos só um pouquinho o tempo aí da música, entramos um pouquinho antes, mas sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar mais um pouquinho para que dê o tempo e a gente possa, que todos cheguem, né? Um pouquinho frio, um pouquinho de chuva, mas graças a Deus está tudo bem. E aí, Enir, tudo jóia? Tudo bem, boa noite, Patrícia, boa noite a todos. Apesar do frio, né? Mas a gente vai se aquecer aqui um pouquinho essa noite, se Deus quiser. Ainda mais falando dos trabalhadores, né? Oh, Trabalhador não sente frio, não dá tempo. não dá tempo. Boa noite a Eu, todos que estão chegando aí no chat, que a gente vai vendo aí devagarinho, né? chegou a Regina, a Leida, boa noite, Regina. Edilene, tudo bom, minha querida? Boa noite para todos. Aqueles que chegaram, mas não se manifestaram, sintam-se abraçados e acolhidos também. Eu vou fazer então uma leitura e a prece para a gente poder iniciar, passar a palavra para a Enir. Abri aqui o livrinho que eu gosto muito, que é o do José Carlos de Luca. Chegou o Eliazar também. Boa noite, Eliazar. É a lição 60. Então, ele nos diz assim: nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia de líquido. Não, peraí. É quase certo que a xícara esteja cheia de líquido envenenado. Se você deseja cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmos e animosidades em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim. Não, peraí. Para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aqui aquietemos nossa mente agitada com oração, com a contemplação da natureza, com um silêncio interior. Abre então sua mente para receber a presença de Deus. Mas para isso você precisa esvaziar a xícara. Do que ela está cheia? Interessante que a música, né, também fala da mulher, né, É, que que toca, tocou Jesus. que tocou Jesus e foi curada. É essa cura que a gente precisa, né? Então vamos juntos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, e como a canção e como a leitura fala de cura, do que nós estamos cheios, do que nós precisamos nos esvaziar nesta noite, aonde receberemos tantas oportunidades de aprendizado nesses ensinamentos que a Enir vai nos trazer dos seus estudos. Que possamos colher bons frutos dessas informações para poder aprendermos nesta noite e plantarmos durante a semana para colher no nosso futuro. Pois não podemos mudar o nosso passado, mas podemos transformar o nosso futuro, fazendo o plantio de boas sementes no dia de hoje. Que possamos ter em nossa mente, em nossos corações, que a cura verdadeira vem de nosso Senhor Jesus Cristo.
dos seus ensinamentos. Por isso que ele veio, para nos trazer essas verdades para todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos nos renovar, esvaziando o conteúdo inútil e sem valor que ainda existe dentro de cada um de nós, para que possamos nos encher da água viva, do amor divino, para que desta forma possamos ser pessoas melhores a cada dia em nossa vida. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que a espiritualidade amiga da casa de Oswaldo Cruz, que os mentores da ENIR possam todos estarem presentes nesta noite e que possamos ter uma noite de bênçãos, agradável, com muito aprendizado para todos nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Fique conosco hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Então, Enir, a palavra é sua. Chegou aqui a Nélia, Luiz Hampton. Nélia, boa noite. E a Marlene Branco. Luiz de Freitas também. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. José Carlos, boa noite. Então, Enir, fique à vontade. Tá bom? Obrigada, Patrícia. Só vou Até pedir para já. botar os slides. Até Pode já. deixar. Boa noite a todos, aos amigos, aos irmãos aqui presentes, que estão aí, cada um na sua casa. Aqui está frio em Petrópolis, para quem não é de Petrópolis, mas está gostoso, apesar do frio, está muito bom. Essa noite, nós vamos conversar um pouco, fazer algumas reflexões, como sempre, juntos, em torno dessa parábola tão interessante, intitulada Os Trabalhadores da Última Hora. A gente sabe que as parábolas elas podem encerrar várias interpretações, mas nós vamos escolher uma em especial aqui essa noite. Para nós começarmos, é de suma importância a gente ler a parábola até para a gente relembrar para aqueles que já conhecem. E para aqueles que não conhecem, eles poderem saber qual é o assunto que a gente vai trabalhar essa noite. Então vamos lá, vamos começar. Diz assim essa parábola que está narrada em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Ele fala: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família. É interessante, né? Como a gente
é invejoso, né, competitivo, como os que trabalharam primeiro receberam um denário também foram se queixar, né? Vamos continuar. Dizendo esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não conveniaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É interessante ressaltar essa parábola em especial, ela foi tratada no capítulo de número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É bastante interessante isso, né? Por quê? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A gente tem que compreender que poucos são escolhidos porque, se há muitos são chamados e poucos são escolhidos, existe um critério de avaliação. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí a gente tem que refletir qual será o critério que é utilizado para poder passar por essa malha fina, para poder ser escolhido. Então, essa passagem que foi trabalhada no capítulo 20, 18 e 20, que é muito interessante a gente aliar os 2 capítulos para trabalhar com ela, isso falando do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós podermos trabalhar com essa passagem de uma forma mais rica, é importante a gente pensar nisso. Qual é o critério? Qual o critério que Deus vai utilizar para a gente poder ser escolhido, para a gente poder ser esses trabalhadores, para a gente passar, né, por essa malha fina? Isso é uma reflexão, é a primeira reflexão que a gente deve começar a fazer. É muito interessante a gente ver ali, como eu já havia falado, que os trabalhadores, os primeiros que foram chamados, logo lá na madrugada, né, porque o pai de família sai para tentar salariar, para tentar rebanhar para sua vinha trabalhadores, né? Eles reclamam, né? Porque, poxa, eles foram chamados em primeira mão, lá no início, já na madrugada, eles que suportaram, segundo eles, todo o peso do dia e do calor, por que que eles tinham que receber tanto quanto aqueles que só trabalharam 1 hora? A gente não pode esquecer nessa parábola que Deus é justo, justo e bondoso. Então a gente vai encontrar aqui, na nossa conversa dessa noite, uma explicação para essa passagem, uma explicação desse comportamento. Deus é sempre justo. E ele é tão justo que, mesmo que a gente não encontrasse nenhum simbolismo nessa entrelinha, a gente poderia ver que ele fez um acordo com aqueles que foram chamados para a vinha. Olha, você quer vir trabalhar na minha vinha? Eu vou te dar 1 denário por dia. Então, 1 denário naquele dia. Completava-se o dia, acabou. Então, tanto faz aquele que trabalhou desde as primeiras horas do dia, ou aqueles que já trabalhou lá no final das horas do dia, ele cumpriu com o acordo que ele fez. Ele pagou 1 denário. Então, de qualquer forma, a gente vai ver a justiça de Deus, mas mais para frente a gente vai ver o simbolismo, o que significa esse acordo, esse salário, o que significa esse tempo, essa hora. Então a gente vai começar a montar em cima disso. Vamos lá. Deixa eu passar aqui os slides. Muito bem, nós temos aqui alguns simbolismos que nós vamos poder trabalhar essa noite. O reino dos céus, o que ele simboliza, quem é esse pai de família, e que representa essa madrugada, esses ciclos que ele fala, né? Madrugada, a terceira hora, a hora sexta, a hora nona, a hora 1ª. O que significa esses ciclos? A gente sabe que isso tem uma leitura dentro da cultura judaica, mas a gente quer saber o simbolismo disso daí. O que representa a vinha?
isso é muito importante. Quem são os trabalhadores? O que representa esse pagamento, que é um denário por um dia de trabalho? E esse chamamento dos trabalhadores. E, por fim, o que Jesus quis dizer? Que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, a gente vai montar, vai tentar responder, dar uma reflexão em cima desses simbolismos. Como eu disse para vocês, né, que a gente vai trabalhar com uma linha de pensamento. A primeira coisa que eu vi é que nós estamos, a parábola gira em torno a uma vinha. A vinha é o lugar onde são plantadas as uvas. E aí eu vi que é muito interessante, eu fiz uma correlação com as obras básicas, que esse mesmo símbolo da vinha, ele foi trabalhado, ou nós podemos encontrá-lo nos prolegômenos, que está lá no início, logo no início do Livro dos Espíritos. A palavra, né, a etimologia da palavra prolegômenos, ela vai significar um amplo texto introdutório de uma obra, de uma doutrina, no caso da doutrina dos espíritos. É muito interessante. Então, ali nos prolegômenos já vai dar para a gente uma noção dos princípios básicos de um assunto, no caso, a doutrina dos espíritos. E olha que interessante, eles vão se utilizar dessa mesmo simbolismo que está lá nos Trabalhadores da Última Hora, que essa parábola ela trabalha com todo o contexto, tudo está acontecendo dentro de uma vinha. E olha que interessante isso, né? Séculos depois, quando chega-se a terceira revelação, justo no primeiro livro, né, que vai dar surgimento à doutrina dos espíritos, que é o Livro dos Espíritos, nós vamos ver esse mesmo símbolo sendo usado para a abertura desse livro, para mostrar os princípios, tudo que contém essa nova doutrina, essa terceira revelação que estava chegando para todos nós. É interessante que Kardec, né, aliás, os espíritos, lá no Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, ele vai falar que a cepa ela tem como simbolismo o emblema do trabalho do Criador. Olha como faz uma união perfeita com os trabalhadores da última hora. Então, a cepa é o emblema do trabalho do Criador. Representa o corpo e o espírito. A gente vai estar vendo aqui, que eu trouxe para vocês, tudo ali, a parte, uma por uma. A gente vai ver que o corpo da cepa, o tronco, né, da videira, na realidade, esse corpo, ele vai simbolizar o nosso corpo físico, esse corpo que a gente está se utilizando aqui na dimensão material. O fruto, a uva, ela vai simbolizar a alma ou o espírito ligado à matéria. Então, é a alma que está ligada à matéria. E o licor, que é o que pode ser extraído da uva, vai representar, que é a parte mais nobre, vai representar o espírito. Então, olha que interessante, né? O tronco da videira simboliza o nosso corpo, a dimensão material. O fruto representa a alma ligada nessa dimensão material e o produto final, que é o licor, representa o espírito. Lá nos prolegômenos, já que a gente está fazendo uma reflexão, eles falam assim: os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, a doutrina dos espíritos traz todo um conhecimento necessário para inaugurar uma nova era da humanidade, que a cada dia que passa a gente está mais próximo do mundo de regeneração. A gente ainda não está no mundo de regeneração, mas é algo que vai sendo montado com o tempo, não é uma coisa do dia para a noite. Não é tipo assim, acordei de manhã, abri a janela do quarto, olhei para lá, mundo de regeneração. Não é assim, o mundo de regeneração ele vai sendo formatado, ele vai sendo construído com uma série de ingredientes, de trabalhos que são de suma importância para que ele possa nascer.
E a parábola dessa noite está falando dos trabalhadores justamente que vão construir uma nova era. Por isso que a gente trouxe. Eu vou dar esta conotação a esta parábola. Não significa que esta interpretação seja a única verdadeira, mas ela é mais um ponto de vista para chamar a atenção de todos nós que somos espíritas, para a gente refletir sobre o nosso trabalho, sobre a importância da doutrina dos espíritos no contexto da humanidade terrena. Então, eu escolhi dessa forma, ok? Já não mais falando dos prolegômenos, mas agora falando de simbolismos, mas de uma outra maneira, não ligadas diretamente ao livro dos espíritos. A uva, por ser uma fruta em cachos, como a gente pode ver aqui no slide, é uma fruta em cacho que tem como símbolo a coletividade, a união, porque a uva, cada fruto dela está ligado por aquele corpo, por aquela cepa, né? Tá ligado um ao outro pelo corpo da videira, ele está todo ligadinho. Uma fruta está ligada à outra. É interessante isso, representa a coletividade. Isso é importante a gente pensar que essa fruta que representa a coletividade, ela simboliza um trabalho ou uma vida que precisa ser estruturada a nível de coletividade. Nós não vamos ver num pé de uva ele fazer uma uva individualmente, mas ele faz um cacho, ele faz várias frutas ligadas entre si, mostrando para nós que os trabalhos que nós precisamos executar para que essa humanidade terrestre possa evoluir e sair desta condição de mundo de provas e expiações e ingressar numa condição de mundo de regeneração, ele mostra para a gente que é preciso que esse trabalho ele seja formatado, seja feito, seja estruturado, seja direcionado para um trabalho de coletividade. Em outras palavras, precisamos deixar de termos uma vida de individualistas e passarmos a ter uma visão, um comportamento, tanto a nível racional quanto a nível emocional, mas ter um comportamento embasado num sentimento real de coletividade. Só assim a gente vai poder subir no patamar evolutivo. Então, eu trouxe todos esses simbolismos para a gente ver, porque a cepa que está lá no Livro dos Espíritos, que simboliza o trabalho do Criador, e que abre o Livro dos Espíritos, simbolicamente a gente vê que a uva que é uma fruta em cachos, que tem um simbolismo da coletividade, do trabalho todo formatado em sistema, totalmente ligados numa teia da vida. Então precisamos agora, mais do que nunca, lutarmos não só pela nossa vida individual, mas lutarmos no bom sentido da palavra, com amor, com brandura, por uma vida em coletividade. Por isso que hoje tanto se fala, por exemplo, em ecologia, em respeitar o planeta, em respeitar o próximo, nessa vida. Precisamos reestruturar os nossos conceitos de vida, de sociedade. Então, olha que interessante. Então, em cima deste pensamento que nós vamos trabalhar durante toda essa noite, ok? A gente viu lá, como eu disse para vocês, tem a madrugada, né? Então tem a terceira hora, a 10ª hora, tem toda aquela questão, né? Acho que eu vou ter que voltar aqui, ó, logo no início da nossa parábola, para a gente ver, olha lá, a gente vai ter o pai de família sai em madrugada, depois o pai de família sai na terceira hora, depois o pai de família vai saindo na sexta, na nona, na 10ª hora. O dia, né, e a noite, a madrugada, para essa cultura judaica, ela representava o período de 18 horas da tarde até 6 horas da manhã. Então, ele sai logo
na madrugada. Era para eles esse conceito, né? Estava já escurecendo o dia, estava iniciando a noite para eles. O pai de família, ele sai nessa hora. E ele vai, então, até lá no finalzinho da tarde do outro dia, porque ainda está dentro de um período, ele vai arrebanhando todos os seus trabalhadores. Isso para essa cultura. Para essa cultura funciona dessa forma. Para nós podemos extrair daqui, só dessa questão do horário, da questão da madrugada, nós já podemos colher um ensinamento de suma importância para a gente, um simbolismo e um ensinamento. Que a madrugada, sem sombra de dúvida, para a gente que tem uma outra conotação, mas a nossa madrugada é a hora mais escura da noite. Porém, é também a hora que vai anunciar o amanhecer. Isso na nossa vida tem um grande significativo, um grande teor de significados. Por quê? Muitas vezes na nossa vida, a gente está numa hora escura da nossa vida, muito escura. E quando a gente está passando por muitas provas e expiações, a gente, em geral, a gente só vê a escuridão dessas provas e expiações e esquece que toda madrugada ela vai ser, a toda madrugada que chega, ela vai estar anunciando um amanhecer em muito breve. Ela está anunciando que em breve chega o dia, chega a luz do sol na nossa vida. Então, já de início, a gente já pode traçar para nós uma reflexão que todo período de escuro, obscuro, de dor, de trevas, de desequilíbrios da nossa vida vai passar, porque tudo passa. Porque mesmo esses momentos escuros, eles estão anunciando que em breve a luz vai chegar. Porque a luz, ela é toda força, todo poder, ela é suprema em tudo. A luz afugenta as trevas, mas as trevas não afugentam a luz. Então ela tem uma supremacia contra a escuridão. Eu estou trazendo isso para ressaltar e para fazer a gente refletir e pensar que nesses momentos difíceis que a humanidade terrestre está passando, desencarnações coletivas, a gente está no final de pandemia, são dificuldades das mais variadas, são fenômenos da natureza que têm acontecido em função do desequilíbrio que nós promovemos na natureza, de desmatamento, de poluição, essas intempéries da natureza que a gente vem sofrendo, até aqui no Brasil, é para entender que essa hora escura da nossa vida, ela vai passar, porque a lei de Deus é lei de progresso. E o progresso vai ser alcançado de qualquer maneira, porque a lei de Deus que está embasada no amor, as bases dessa lei que é o amor supera qualquer coisa, o amor vence tudo, e a lei de Deus, ela é a única verdadeiramente que vai prevalecer. O mal do homem é passageiro, porque o mal foi criado pelo homem. Por isso que tudo fora de Deus, tudo é relativo, só Deus é absoluto. O mal, ele é passageiro. O bem, ele é soberano. Ele é atemporal. Ele vai prosseguir existindo soberanamente. Então, estamos vivendo um período de inversões de valores, nós estamos vivendo um período de dor. Estamos. Não podemos ser cegos, nem podemos nos iludir de que não estamos. Mas é lembrar que a madrugada é a hora mais escura da noite, mas é também o momento que está anunciando para nós o amanhecer. O amanhecer, no caso de uma nova era. Então é preciso a gente se antenar nisso, porque Deus, que é um Pai de infinito amor e misericórdia, não abandona a nenhum de seus filhos. Então a hora mais escura que nós estamos vivendo representa apenas um momento que vai passar, porque o dia em breve está chegando. Essa parábola, como eu deixei aí na tela para vocês poderem ver, ela começa aqui: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. O que é o reino dos céus, que a gente já falou tanto aqui? O reino dos céus não é um local geográfico, um lugar que eu vou poder pegar meu carro, um avião, ou
um barco ou um navio e chegar. O reino dos céus é um despertar da minha consciência. Ele está dentro de todos nós, para a gente entender. Ele representa o meu trabalho no bem. Ele representa o reino dos céus, um retorno, uma reaproximação do Pai, que nós, pela nossa má conduta, pela nossa teimosia em viver os nossos próprios conceitos, as nossas próprias leis, nós acabamos nos afastando de Deus. E estamos deixando ainda que o mal, em muitos momentos, prevaleça na nossa vida. Enquanto o mal prevaleceu, enquanto o mal dirigir a vida da criatura, essa criatura fatalmente ela vai se encontrar afastada do Pai. Então, o reino dos céus não é um local geográfico, é um despertar da consciência. Despertar o quê? Para as leis de Deus, não só de uma forma intelectual, compreendendo que ela existe, como ela funciona, mas é, acima de tudo, tentando viver a lei de Deus, como está lá no Evangelho. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Então, é em tentar verdadeiramente vivenciar essas leis de Deus. Não é só saber sobre elas, mas é, acima de tudo, colocá-las em prática. De que forma? Como o simbolismo da uva, vivendo essa lei de Deus, como ela se expressa em coletividade, porque as leis de Deus são para todo o universo, para todos os seus filhos, ela regula tudo isso. As leis de Deus funcionam em fraternidade, em coletividade. Então, é dessa forma que nós precisamos viver daqui para frente, em coletividade. Para isso, a gente precisa despertar a nossa consciência para essas leis, se a gente ainda não tem elas totalmente dentro da gente despertas. E como é que eu faço isso? Através de um processo que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 919 de O Livro dos Espíritos e 919A, que ensina como a gente faz. Na 919 diz, o processo é conhecer a si mesmo. Que à medida em que eu me conheço, eu começo a separar o que é meu do que é de Deus. O que é o mal e o que é o bem. Então essa lei que está inscrita na minha consciência, eu vou entendendo, eu vou relembrando, porque ela está lá escrita, eu vou despertando ela dentro da minha vida. E, ao mesmo tempo, na 919, como é que eu faço? Aí Santo Agostinho nos ensina como a gente deve fazer uma reflexão do nosso dia a dia para saber se a gente está andando na contramão das leis de Deus ou na direção das leis de Deus. E aquilo que a gente descobrir que está na contramão, a gente refazer a rota, refazer os caminhos e voltar para as leis de Deus. Então só há esse jeito, não há outro, não é um pó de pirlim-pim-pim. As palestras, os livros nos auxiliam, sem sombra de dúvida. Mas a transformação, a mudança real, ela cabe a nós realizarmos. Né? A ajuda vem de fora, mas a transformação ela vem de dentro. Então a gente precisa entender que esse é o processo. Ela está lá esperando que eu dê o meu primeiro passo na sua direção. Quem é esse pai de família? Claro que, acima de tudo, esse pai de família é Deus com as suas leis, que foi saindo nas madrugadas. Mas Deus tem os seus representantes, tem os seus trabalhadores. Então eu resolvi colocar nessa parábola esse pai de família, o seu representante é Jesus. Por quê? Porque eu fui lá na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, um artigo intitulado Os Messias do Espiritismo e os Espíritos Marcados, tem um trecho lá que diz assim, eu vou ler para vocês. Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos puros. Nós sabemos que nós temos conhecimentos pelo Livro dos Espíritos de 3 ordens dos espíritos, imperfeitos, que somos a maioria de nós, os bons, que são os nossos mentores, os puros. E aí a Revista Espírita vai dizer assim, que existe um desdobramento desses puros, porque ela continua assim, eu vou ler de novo. Junto de Deus estão os espíritos numerosos, chegados ao cume da escala dos espíritos puros, que mereceram ser iniciados em seus desígnios para dirigir
para dirigir-lhes a execução. Deus escolhe entre eles seus enviados superiores encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. E é a mesma escola, ou seja, todos aqueles que estão naquela escala de espíritos crísticos estão na mesma escola. Jesus foi um desses espíritos crísticos. É importante a gente lembrar isso. Então, por isso que eu escolhi esse pai de família, um representante das leis de Deus aqui na Terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dizeres de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que são os co-criadores em plano maior. São esses espíritos crísticos que são designados por Deus para ajudar na administração do universo. E nosso Senhor Jesus Cristo, como nos disse Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é um dos governadores do planeta Terra. Então esse pai de família, ele sai, que é Jesus Cristo, nas diversas horas, que a gente vai ver o que é isso, para arrebanhar trabalhadores para a sua vinha, para arrebanhar trabalhadores que querem trabalhar para a coletividade, não aqueles que querem trabalhar só para si próprios. Esses trabalhadores são especiais. Eles precisam querer trabalhar para a coletividade e não só para si mesmos. Bom, esse pai de família, ele tem uma vinha. O que representa a vinha? A vinha representa os espíritos que habitam a terra, a coletividade terrena. Então, esse pai de família, que vai sair em diversos períodos da humanidade para arrebanhar trabalhadores para a sua vinha, ele está enviando, portanto, ele está arrebanhando trabalhadores para levar mensagens. Que mensagens? As suas leis para a coletividade da Terra. Porque nós, a coletividade da Terra, a grande maioria, não vou dizer todos, é composta por espíritos imperfeitos. E também por espíritos bons, que em geral são os nossos mentores e que podem reencarnar com missões. Ainda precisam da reencarnação, mas trabalham, quando reencarnam, trabalham com questões mais sérias como missões. Então, em geral, a coletividade da Terra é feita de espíritos imperfeitos, alguns bons, e podem vir à Terra também, se for necessário, como veio Jesus, um espírito puro, um espírito crístico. Mas são espíritos que não precisam mais reencarnar, mas que poderiam vir. Então, a vinha, ele vai representar a dimensão material, a Terra, a coletividade terrestre. Esses trabalhadores chegaram aqui em diversas horas, na madrugada, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, na 10ª hora, e aí, assim eles foram chegando. Em diversos períodos da humanidade, esses trabalhadores foram chegando para fazerem os seus trabalhos. Vamos lá, deixa eu passar aqui agora os slides, porque a gente vai entrar num outro momento, que eu acho que vai ser importante eu botar um recurso visual para vocês. Quem são? O que representa essas horas da madrugada, que começa na madrugada e vai culminar lá na 1ª hora? Essas horas representam períodos, representam reencarnações, representam períodos importantes que foram enviados muitos missionários com determinadas missões de suma importância para a evolução do pensamento religioso da humanidade, era de suma importância. Por quê? Porque vinha trabalhar para a coletividade, para que esta coletividade pudesse crescer, ascender espiritualmente na Terra. Porque um planeta, ele passa de provas e expiações para a regeneração, não porque alguém falou hoje, ele passa em decorrência aos seus habitantes, a evolução moral dos seus habitantes. Por isso a grandeza que determina um planeta subir hierarquicamente, a grandeza que determina isso é a evolução moral dos seus habitantes. Para que ela pudesse acontecer, nosso Senhor Jesus Cristo, que é um co-criador, é um trabalhador sério, um representante de Deus aqui na Terra, por isso que ele foi ofertado como modelo e guia na questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele enviou diversos trabalhadores para diversas culturas, diversas. Mas nós temos
3 momentos que foram de suma importância para o desenvolvimento do pensamento religioso da humanidade. Não que os outros não tenham sido importantes, mas esses foram momentos muito importantes. A primeira madrugada, a gente poderia estar colocando os profetas judaicos, porque essa cultura, segundo Emmanuel nos deixa bem claro no livro A Caminho da Luz, recebeu muitos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a madrugada é representada pelo trabalho que os profetas precisavam fazer para aquele povo, que era um povo que acreditava num Deus único. Isso era de suma importância para que o pensamento religioso pudesse evoluir. Dá licença um minutinho. Então, os profetas precisavam trazer uma série de subsídios para que esse pensamento da ideia de um Deus único, ele pudesse ganhar uma abrangência, tivesse um alicerce bem forte para construir uma nova ideia dentro de nós, a ideia de um Deus único. Então, a madrugada foi a vinda dos profetas. Já a terceira hora foi a chegada de Moisés trazendo a primeira revelação, que é claro que tinha que estar embasado tudo já, muito bem amarrado em todos esses trabalhadores que foram enviados. Então, vem Moisés, que vem trazer para todos nós, junto os profetas, e Moisés e os profetas, eles amarram e trazem para nós o quê? Essa revelação tão importante que nasceu dentro da cultura judaica. Muito bem. Mas a gente vai ter a sexta e a nona hora. A sexta hora é a vinda de Jesus, que já havia sido profetizado nessa própria cultura. Então, gente, havia sido profetizado que nosso Senhor Jesus Cristo viria à Terra. Ele seria o Messias prometido pelos profetas. Ele viria à Terra e ele traria para nós uma aliança definitiva, segundo aquele povo. O que era uma aliança? Uma ligação completa com o Pai, definitiva. Nós estabeleceríamos de vez, naquele momento, uma ligação definitiva, que essa é a finalidade da religião, nos religar ao Pai. Porque o Pai, ele já está conosco 24 horas, mas nós não estamos 24 horas com Deus. Então, Jesus vinha trazer ensinamentos de suma importância para fazer esse religar e para a gente voltar, se religar, voltar ao Pai, voltar ao reino dos céus definitivamente. Então, Jesus vinha. E é claro que o trabalho de Jesus seria continuado, porque já se sabia que nós iríamos fatalmente crucificar Jesus, a gente não ia aceitar Jesus pela nossa condição, mas se sabia disso, mas era necessária a vinda dele. Esse trabalho se daria continuidade, a nona hora, portanto, seria a continuação desse trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Paulo de Tarso, sem sombra de dúvidas, e os apóstolos, mas nós temos que agradecer muito a ele, a Paulo de Tarso, os apóstolos também, mas principalmente Paulo de Tarso, que levou todos os ensinamentos de Jesus não só para a cultura judaica, mas também para fora, para os gentios. A gente tem muito que agradecer a Paulo de Tarso, porque provavelmente sem Paulo de Tarso nós não teríamos o conhecimento de Jesus, então nós temos muito que agradecer esse espírito pelo seu trabalho grandioso e pelo sacrifício também dos apóstolos. Mas Paulo de Tarso foi ousado, porque ele levou a palavra de Jesus para fora da cultura judaica, então ele foi muito corajoso, muito. Então, a sexta e a nona hora, eu simbolicamente coloquei Jesus e os seus trabalhadores ali da linha de frente, Paulo de Tarso e os apóstolos, que deram continuidade ao trabalho de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última hora ficou com a terceira revelação, que viria aprofundar todos os ensinamentos das outras duas revelações, da primeira e da segunda, principalmente da segunda, porque a segunda é o próprio um dos governadores do planeta Terra que vem à Terra para nos ministrar esses ensinamentos e vivê-los, mostrando para a gente que é possível, totalmente possível ser vivido. Então, a 11ª hora, chega com a revelação dos espíritos, chega com Kardec, com a doutrina dos espíritos. E olha que interessante, por isso que imediatamente eu fiz uma relação com a vinha com a cepa dos prolegômenos, que a gente já viu lá no início, porque tem tudo a ver com esse momento. Muito bem,
Vamos voltar agora um pouquinho para trás. A gente vai voltar aqui de novo. Eu vou só tirar aqui um pouquinho para os simbolismos, para a gente não perder a questão do simbolismo. A gente já viu o pai de família, a madrugada, o que é a vinha, e seus trabalhadores. Os trabalhadores, a gente teve a oportunidade de ver que mesmo os trabalhadores da primeira hora, como os da última hora, receberam um denário. O que foi motivo de polêmica que a gente viu ali na parábola? Foi muito motivo de polêmica, porque os que estavam na primeira hora pensaram assim, bom, se os das últimas horas que foram chamados para receber o salário receberam um denário, nós que estamos na primeira hora, provavelmente, ele vai acertar um pouquinho mais com a gente. Eles pensaram, né? Eles pensaram. Foi o pensamento que talvez nós também iríamos fazer. Mas a gente precisa entender que os trabalhadores da primeira hora, eles falharam. Eles falharam. Porque a cultura judaica, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, ela tinha por missão divulgar esse Deus único, todo aquele conhecimento que eles receberam para a nação, para a coletividade, para a humanidade terrestre, para a coletividade terrestre. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram só para eles. Então, era assim, eles, os escolhidos, os que seriam salvos, e os gentios, era assim que eles pensaram. Então, eles falharam pelo orgulho, pela separação. Então, eles falharam por essa questão. Mas receberam também, porque deram a sua contribuição, mas receberam tanto quanto. Então, isso é uma outra forma da gente ver também. Por que eles estavam esperando receber tanto, se de uma certa forma eles fazem o trabalho, mas fazem o trabalho incompleto? Porque o que eles tinham que fazer mesmo, eles deixaram a desejar. Então, eu estou dando só um exemplo de que pai é justo de qualquer maneira, mas que eles trabalharam um pouco mais, mas também o momento deles foi muito permeado pelo orgulho, pelo egoísmo, que atravancou esse progresso. Poderia ter sido tudo diferente se eles tivessem realmente cumprido com toda a sua missão, que era fazer essa divulgação para fora, como Paulo de Tarso fez. Levou toda essa mensagem para os gentios, para os outros povos, para as outras nações, para as outras culturas. Tudo poderia ter sido diferente. Mas mesmo assim, o que foi combinado foi dado. Então, eles não tinham nada para reclamar, né? Estou só colocando assim para a gente começar a pensar, né? Quem são os trabalhadores? Claro que os trabalhadores, mesmo de frente, são todos esses. São todos esses daí. Mas os trabalhadores também, hoje, no século XXI, eles podem ser representados por cada um de nós. Pode ser representados por cada um de nós. Pode, por que não? Nós podemos ser trabalhadores, porque o Senhor está convidando para a sua vinha o tempo todo. Lembra, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para convidar para a sua vinha, para trabalhar para a coletividade. Por isso que essa parábola também foi tratada no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Por quê? Qual é o critério para ser escolhido? O critério para ser escolhido é querer trabalhar para a coletividade, para a humanidade, com um sentimento de fraternidade universal, de amor sem fronteiras, de caridade sem fronteiras. Então, Jesus chama todos nós, até hoje, para trabalhar na sua vinha. Olha, vem para cá, vem para cá. Você está aí sem trabalho? Se você quiser, você pode vir para a minha vinha. Só que muitos são chamados, poucos escolhidos. Você vai ser escolhido se você tiver com vontade de arregaçar suas mangas e trabalhar para a coletividade, não para interesse pessoal. Não para interesse pessoal. Então, os trabalhadores que trouxeram todas essas bases para a gente, tudo bem, a gente não vai desfazer, mas nós também podemos ser os trabalhadores do Cristo no século XXI. Até porque nós estamos inseridos na terceira revelação. E com certeza a gente passou pelas outras duas, nas outras vidas. Então, nós hoje também podemos ser chamados para trabalhar na vinha, a todo instante. Por quê? Porque o planeta precisa de trabalhadores. Eu não disse para vocês que a grandeza que determina um planeta deixar uma categoria inferior e subir para uma superior é a evolução moral dos seus? E a gente não sabe que para ficar nesse mundo de regeneração, nós vamos precisar de alguns requisitos de suma importância para ingressar neles? Então, a hora é agora da gente trabalhar na vinha, mais do que nunca. Então, ainda trabalhando com os simbolismos,
que isso é um convite, nós podemos aproveitar esse convite. Esse convite ele vai receber, ou recebeu, um pagamento que representou um denário para aqueles trabalhadores. O que representava o denário? Com certeza não era uma moeda de valor econômico, né, dentro daquela coletividade, dentro daquela cultura, dentro daquele povo. O denário que o pai de família iria pagar por seus trabalhadores representavam novas oportunidades, novos resgates, novas oportunidades de resgatar, oportunidades de evoluir, representavam oportunidades. Então, quando ele chama para a vinha dele para trabalhar, essa moeda ela representa uma oportunidade de resgatar débitos que a gente tem. Então, através do trabalho, do cumprimento da lei, de trabalhar para o Senhor, de acordo com as suas leis, na sua vinha, que é a dimensão terrena, fazia com que ele pudesse resgatar os seus débitos de outrora, de vidas passadas. E com isso ele conseguiria o quê? Uma evolução essencialmente moral, intelectual, mas essencialmente ou primordialmente uma evolução moral. Então era uma grande oportunidade. Então aquela moeda, aquele pagamento, não era algo que estava ligado à economia, às finanças, mas sim estava ligado a uma questão moral, uma oportunidade de resgatar débitos de outras vidas e, ao mesmo tempo, evoluir para que futuramente nós pudéssemos ficar aqui. Que é maior denário, que é maior pagamento do que a oportunidade de poder ficar no mundo de regeneração? Não tem maior pagamento. Então, trabalhar nessa vinha é bom demais. É bom demais. Porque se já estar com Deus já é bom demais, porque estar com Deus significa estar com a maioria, se trabalhar para Deus já é bom demais, melhor ainda é saber que todo esse trabalho em coletividade, apesar de toda a dificuldade que nós pudermos vir a experimentar, vivenciar ou sofrer, como é bom saber que isso pode ser o carimbo para o meu passaporte de ingressar no mundo de regeneração. Então, esse denário também representa uma oportunidade imensa. Porque se eu recebo esse pagamento, se eu posso trabalhar nessa vinha, esse pagamento é uma oportunidade imensa de resgate, de evolução e de ingressar, ao mesmo tempo, ao mundo de regeneração, que é o que todos nós queremos fazer. Agora vocês vão esperar um pouquinho que eu vou passar os slides de novo para fazer uma reflexão. Nós espíritas somos os trabalhadores da última hora? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20. Onde um espírito protetor fala assim, bons espíritas, bons, então tem que ser bom. Bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Sois todos. Mas os bons espíritas reconhecem o seu espírito pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Os bons espíritas que trabalham para a coletividade, que dão forças, que estão sempre unidos, que trabalham com amor, com sinceridade, com amor ao próximo, de verdade, sem violência, sem astúcia, mas com reto agir. Esse bom espírita, eles são os trabalhadores da última hora. Eles serão esses trabalhadores da vinha, os que vão ser resgatados por último. Então ainda há tempo para todos nós ingressarmos nesse grande trabalho de coletividade. E para ver a esperança com que eles trabalham, né? Sempre renovando as nossas esperanças. Eu acho isso lindo, uma coisa maravilhosa. Mas tem lá uma pergunta que foi feita também, que está lá no item 4 do capítulo 20, que fala assim: se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E aí vai mostrar as características daqueles que verdadeiramente a gente não tem dúvida que está no bom caminho. Olha a resposta. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Então haverá um amor ao próximo de verdade. Não trabalharão com violência, né? Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a quem levem consolo. Então levarão esperanças para aqueles que andam nas trevas, esperanças para aqueles que andam
tristes e desiludidos, e ele conhece. Reconhecê-los-ão pelo seu amor ao próximo, então amarão ao próximo verdadeiramente, né? Então não vão dizer, não vão falar mal, não praticarão discurso de ódio, não postarão coisas de discurso de ódio. Isso é importante chamar atenção hoje, nós que vivemos em função das redes sociais, né? Reconhecê-los-ão pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, porque ele trabalha pela coletividade, não para si próprio. Reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e eles lhe dará a vitória, mas ele destruirá aqueles, no bom sentido, né? Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, é um chamamento importantíssimo. Nós estamos vivendo um momento de conflitos dos mais diversos, para a gente ver se a gente está dentro das qualidades que foram colocadas ali para a gente ser escolhidos como trabalhadores. Deixe-me ver aqui. Vamos lá mais um pouquinho para frente. Deixa eu pular aqui o de vocês. E aí vai a nossa grande reflexão, porque a gente quer ser escolhido para trabalhar na vinha do Pai, a gente quer ganhar esse denário, que é a oportunidade de resgatar, de evoluir, de poder ficar no mundo de regeneração. Vai uma pergunta que não pode faltar. O que eu estou fazendo com esta hora que Deus me oferece para o trabalho no bem? O que eu estou fazendo do meu trabalho, da minha oportunidade de estar aqui reencarnada na Terra? Ou de estar encarnado na Terra, de uma forma geral, né? Falando em coletividade. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou trabalhando verdadeiramente para o bem? Ou eu ainda estou agindo com violência, com astúcia? Será que eu já estou agindo dentro daquelas características que foram enumeradas ainda há pouco, que é uma característica do reto agir, agir de conformidade com as leis de Deus, com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o representante de Deus aqui na Terra, que é o que nos serviu de modelo e guia? Então, esses nossos últimos minutos é para a gente fazer essa grande reflexão. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito da minha reencarnação? O que eu tenho feito? Então, amigos, essa era a reflexão que eu queria passar para vocês essa noite, para a gente parar para pensar, que ainda está em tempo, da gente se unir, trabalhar pela coletividade, ainda está em tempo da gente poder ingressar para ser trabalhador da vinha. Mas para isso a gente precisa trabalhar para a coletividade, para isso a gente tem que trabalhar com as nossas violências, com aqueles conteúdos todos viciosos que ainda tem dentro de nós. Porque com os vícios nós não poderíamos trabalhar para a vinha, de jeito nenhum. Tá bom? Uma boa noite, agradeço a vocês por terem tido essa paciência de me ouvirem até agora. Uma noite de paz e luz com Jesus no coração e no lar de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Enir, pelas tuas reflexões e pelas reflexões trazidas, né, nessa noite de frio, que aquece o coração, mas, acima de tudo, nos põe para pensar, para refletir, e que a gente possa realmente fazer o nosso esforço, porque é somente através da vontade, né, e do esforço que a gente vai conseguir realmente ser um trabalhador do Cristo. Muito obrigada, agradeço a presença de todos vocês, gratidão também pela presença de todos aqui, e eu peço gentilmente a Enir, se você pode, Enir, fazer a nossa prece para a gente poder encerrar os trabalhos dessa noite. Célia, boa noite, querida, boa noite. Obrigada, Patrícia, obrigada a todos. Então vamos nos unir pelas vibrações da prece. Senhor Deus, que é o nosso Pai de infinito amor e misericórdia. Jesus, nosso modelo e guia, aos nossos mentores, aos mentores do movimento espírita de Petrópolis, de todo o Brasil, de todo o planeta Terra. A nossa eterna gratidão por tantas coisas que nós temos recebido ao longo da nossa encarnação. Muitas oportunidades e que nós possamos multiplicar essas oportunidades, que nós possamos aproveitá-las ao máximo. Que na nossa prece dessa noite, que nós sempre rogamos a Ti, Senhor, por aqueles que se encontram distanciados dessas verdades,
mas nós rogamos e vibramos paz, amor e luz por todos os pontos dessa terra, onde ainda há dores, trevas e dúvidas, que a nossa prece e vibração possa levar um pouco de amor, de esperança, de consolos para essas almas, para que elas também possam despertar as suas consciências e trabalhar nessa vinha. Gratidão por cada momento nosso, que a paz e o amor e o teu amor esteja sempre entre nós, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigada pela oportunidade, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Com essa prece, peço licença para que a gente possa encerrar. Que Jesus permaneça abençoando cada um aqui presente, encarnados e desencarnados. E até a próxima semana. Muito obrigada. Fiquem com Deus.